Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Confirmando a previsão do mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic para 9,25% ao ano. Esse é o maior patamar em pouco mais de 4 anos. O aumento ocorre diante da inflação elevada, apesar da recessão econômica no país. O mercado já esperava esse aumento, o 7º consecutivo no ano e o 2º desta magnitude, depois da alta de outubro. Dessa forma, a Selic está em um nível que não registrava desde meados de 2017. O Banco Central iniciou o ciclo de altas em março. As estimativas do mercado para a inflação ao final deste ano estão acima dos 10%. E falando sobre coronavírus, olha só, a partir deste sábado, quem chegar ao Brasil por via aérea e não tiver vacinado vai ter que cumprir uma quarentena de 5 dias. As regras foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União e valem para brasileiros e estrangeiros. Começa a valer neste sábado as novas regras do governo federal para os viajantes que entrarem no Brasil por via aérea. Ao desembarcar no país, os passageiros devem apresentar teste negativo para a Covid e comprovante de vacinação. A imunização precisa ter sido concluída 14 dias antes da data de embarque. Quem não estiver com a vacinação concluída vai precisar fazer quarentena de 5 dias na cidade de destino. No 5º dia, a pessoa deve fazer um teste RT-PCR e, se o resultado der negativo, vai poder sair do isolamento. O Centro de Informações Estratégicas em Saúde de cada região fica responsável pelo monitoramento. Até agora, para entrar no Brasil, todos os viajantes, brasileiros ou estrangeiros, precisavam apresentar apenas a declaração de saúde do viajante, que pode ser preenchida no site da Anvisa, e um exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque. Para quem entra no Brasil por terra, é necessário apresentar um comprovante de vacinação ou teste negativo de Covid. Essa exigência não vale para moradores de cidades divididas por fronteiras, trabalhadores de carga, viajantes que vêm do Paraguai e pessoas afetadas por crises humanitárias. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, se posicionou com relação à vacinação obrigatória. Vamos conferir o que ela falou. Em nenhuma circunstância deve ser administrada a vacina à força às pessoas, embora a recusa em cumprir uma política de vacinação obrigatória possa acarretar outras consequências jurídicas, incluindo, por exemplo, multas adequadas. Quando são impostas sanções, essas devem ser proporcionais e sujeitas à revisão pelas autoridades judiciais. A alta comissária afirmou ainda que os objetivos dos países que planejam adotar a vacinação obrigatória contra a pandemia são do mais elevado nível de legitimidade e importância. Mas ela insistiu que a obrigatoriedade da vacinação só deve ser utilizada quando necessário para alcançar objetivos imperiosos de saúde pública e apenas quando medidas menos invasivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, não conseguem atender os objetivos de saúde pública. A pandemia de coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza, de acordo com um relatório da Unicef. Os dados alarmantes cresceram 10% desde 2019. O texto alerta que esta é a maior ameaça nos 75 anos de história do Fundo das Nações Unidas para a Infância. No período da crise sanitária, aumentou o número de menores de idade com fome, fora da escola, abusados, vivendo na pobreza e submetidos a casamentos forçados. Além disso, também diminuiu o número de menores com acesso ao atendimento de saúde, às vacinas e aos serviços essenciais. O relatório afirma que 60 milhões de menores a mais do que antes da pandemia vivem em casas com poucos recursos. E em 2020, mais de 23 milhões não receberam vacinas essenciais, 4 milhões a mais que em 2019, e o número mais elevado em 11 anos. Antes da pandemia, 1 bilhão de crianças em todo o mundo sofriam necessidades extremas e não tinham acesso à educação, saúde, moradia, saneamento básico ou água. O número aumenta e amplia cada vez mais o abismo entre menores de idade ricos e pobres.
A Comissão Europeia anunciou um projeto de regras para dar direitos aos trabalhadores de plataformas digitais como Uber e Deliveroo, incluindo benefícios trabalhistas em muitos casos. O plano é um esforço para definir de uma vez por todas a situação de emprego de milhões de motoristas e entregadores que as principais plataformas insistem serem autônomos. In short, digital platforms have massive potential. As plataformas digitais têm um potencial enorme. Elas oferecem flexibilidade de trabalho, criam empregos, trazem inovação e atendem ao que é uma forte demanda do consumidor. Mas pessoas estão no centro deste modelo de negócio. Merecem a mesma proteção e condições que qualquer outro trabalhador em qualquer país da União Europeia, incluindo acesso à negociação coletiva e representação. É o que planejamos fornecer e garantir. That is what we plan to provide and guarantee. O debate congestionou os tribunais em toda a Europa por quase uma década. O objetivo do bloco é garantir condições de trabalho decentes para todos que obtenham renda nesses aplicativos. A proposta da Comissão Europeia deve ajudar que os chamados falsos autônomos usufruam de todos os direitos sociais e trabalhistas. As empresas criticaram o plano e afirmaram que suspenderiam aqueles que optarem pela flexibilidade da jornada de trabalho. Os preços das ações da Deliveroo e de outras plataformas despencaram nos últimos dias devido ao temor de que seu modelo de negócios estivesse ameaçado. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.